Ok? Muito bem. Então vamos fazer a nossa parte teórica. Nós estamos no capítulo 43. Em conversação. O capítulo 44, as trevas. Bom, nesse capítulo 43, o André Luiz se reúne num diálogo em que um ministro do Ministério do Auxílio. Quantos ministérios tem no nosso lar? 6 ministérios. O ministério mais próximo da zona umbralina e que recolhe 90% dos encarnados, os recém-desencarnados, é o Ministério da Regeneração, aonde o André Luiz trabalha. Depois do Ministério da Regeneração tem o Ministério do Auxílio. Depois o Ministério da Comunicação, o Ministério do Esclarecimento, que é outro. Então, cada ministério tem um campo de trabalho. E esse ministro do Ministério do Auxílio foi assistir a palestra do governador. Nós vimos no último encontro. Tinha milhares de pessoas lá. Só o coral era de 2.000 vozes. Então vocês imaginam uma coisa assim como um campo de futebol, com 30, 40 mil pessoas, e o governador fazendo a palestra lá com um coral de 2.000 vozes. Mais ou menos esse era o espetáculo. O objetivo da palestra era convocar o Ministério da Regeneração para os esforços de guerra, que tinha começado a Segunda Guerra Mundial. E nesses esforços de guerra, é óbvio, né? O plano espiritual ele se envolve na defesa das estruturas do bem que existem lá e se envolve diretamente no conflito, ajudando as pessoas que estão na Terra, aqueles que desencarnaram e aqueles que não desencarnaram estão passando por atrocidades terríveis. Então tem muito pedido de ajuda, muita oração. E quem responde isso? Os espíritos. Então há um esforço muito grande da espiritualidade em atender as necessidades que está acontecendo na Terra. É claro, isso para todo mundo. Está acontecendo agora na pandemia. Vocês imaginam a quantidade de preces, de pedidos que estão sendo elevadas ao mundo espiritual, pedindo ajuda, pedindo proteção, pedindo amparo. O próprio Divaldo Franco escreveu um livro, agora foi editado em dezembro, né, que trata exatamente disso, do esforço da organização do mundo espiritual para vir atender-nos na Terra. Lá no livro, o Divaldo não cita cidade, mas tem uma cidade aqui no sul do país, e na hora que ele começa a descrever, fica bem, para mim, bem claro que é Florianópolis, onde houve uma grande reunião para preparar as lideranças desses movimentos de ajuda. Né? E quando ele começa a citar essa capital, descrever onde foi, você percebe que é Florianópolis. Primeiro porque Curitiba não tem mar, nem Porto Alegre é... Bom. Aí, então o que está acontecendo agora, que nós vamos presenciar agora, é o relato do ministro, eu não esqueci o nome dele, acho que é Benvenuti, né? Benvenuto. Benvenuto. Eu já alertei vocês para os nomes que são bem estranhos. Vocês não vão botar desses nomes nos filhos de vocês, que não vai ficar bom. Nemésia, Salústio. Então, deve ter motivo. Então, o Benevoluto, né? Ele
Ele escreve, porque ele foi na Polônia. Olha só, a guerra tinha recém começado. Olha o movimento da espiritualidade. Eles vão lá, aonde está acontecendo, né? E vai um ministro, ou seja, um espírito de poder. Né? Um espírito de poder. A cidade tem 1 milhão de habitantes, nosso lar. 6 ministérios, em cada ministério, 12 ministros. Então, quer dizer, é um espírito de poder. Né? 6 vezes 12 dá 72. Então, em 1 milhão de habitantes, você separa 72, por meritocracia, não tem influência política nenhuma, né? Por nem indicação. Então, é meritocracia. Então, as 12 maiores cabeças são ministros. Então, um espírito desse nível vai na Polônia. Vai lá nas guerras, nas batalhas, para assistir o que está acontecendo. Por quê? Porque ele é o responsável por organizar as missões de socorro. Então foram escutar o que o ministro estava falando. Óbvio, interessantíssimo. Principalmente para aqueles que vão participar do movimento de socorro. Então a primeira coisa que o ministro fala é sobre a psicosfera da Polônia, em que ela é dominada. Nessa época a guerra estava só na Polônia. A guerra na Polônia demorou 2 semanas. O exército entrou pela agressão e pelo pavor. Então essas são as 2 vibrações predominantes. Imagina como é que é a psicosfera. O pavor nós já experimentamos na pandemia, nos primeiros meses, quando você não tinha teste, não sabia o que era, estava morrendo um monte de gente e você ficou trancado em casa. O pavor do desconhecido. Então essas 2 vibrações criam um ambiente terrível, onde tem. Essas 2 vibrações são extremamente alucinatórias, né? Leva as pessoas para nível de insanidade, níveis de insanidade. Aconteceu conosco aqui na pandemia. As pessoas foram para níveis de insanidade. Né? Depois a gente vai discutir isso, o que acontece dentro da gente com essas vibrações. Né? Então, o mais importante na atividade socorrista, quando você enfrenta uma situação dessa, pesadíssima, completamente desnorteante, né, da mente, é a capacidade de você permanecer forte, equilibrado, para fazer uma assistência emergencial. E o ministro ele comenta que as equipes espirituais da Polônia eram super competentes para fazer esse trabalho no meio daquele ambiente todo. Porque são almas calejadas. Né? Vocês imaginam a Europa até aí, o término da Segunda Guerra Mundial, mesmo depois, estava sempre em guerra. Não é verdade? Terminou lá as guerras lá napoleônicas, depois foi outras guerras ali no final do século XIX. Aí entrou no século XX, já começou a Primeira Guerra Mundial, né? Depois já teve na Espanha teve a guerra, que chama Guerra Civil Espanhola, né? Aí teve a Segunda Guerra Mundial, depois já misturou com a Guerra da Coreia, onde os aliados foram para lá. Enfim, tem sempre guerra na Europa. Então as equipes espirituais são calejadas, né? São extremamente hábeis em lidar com esses ambientes. Então ele elogiou essas equipes. Diz que nós da América teríamos dificuldade de lidar nesses ambientes, porque não é comum para nós. Então esse foi o comentário dele, que é importante. Depois ele fala da situação dos soldados agressores.
Ó para você ver, eu achei interessante esse nome, soldados agressores. Ele não chamou de nazistas, porque nem todos os soldados eram nazistas. Ele chamou de soldados agressores. Ele usou outro nome. Né? Porque nessa situação, os soldados, a morte súbita é sempre difícil de lidar com ela. Tem muita gente que diz assim: eu queria morrer no coração, eu queria morrer dormindo, para não sentir nada. É uma má escolha, porque muitas pessoas não estão preparadas, e esse súbito passar para o outro lado é sempre muito difícil para a alma. A alma não sabe, muitas vezes nem sabe o que apareceu. Tem dificuldade, o plano espiritual muitas vezes tem dificuldade de lidar com isso. Nem sempre é bom a morte súbita. Ou a maioria das vezes, ela é difícil. Situações de desastres, de automóveis, enfim, é sempre muito doloroso. É muito comum nas reuniões mediúnicas aparecer pessoas que morreram em desastres de carro. Então, demoraram para despertar, o espírito ficou preso nas ferragens, não sabia que tinha morrido. Enfim, são situações muito complicadas. E na guerra isso é pior ainda. Né? Então, quando o soldado leva um tiro e cai morto, muitas vezes ele não percebe a morte dele. E como eu disse a vocês, no astral a guerra continua. É até mais forte no astral. Então não é raro o soldado levar um tiro, cair morto, né? E se levantar e começar a lutar, participar da luta do astral. Então não é raro isso. Então era muito difícil de socorrer os soldados. E eles eram avessos às missões de socorristas, porque as missões socorristas eram cristãs e a maioria não era cristã, ou não tinha ligação com a religião. É muito diferente você ter uma religião, eu coloquei aqui, e ter religiosidade. Religiosidade é a conexão com o Senhor, é a ligação afetiva com o Senhor, é o afeto, é o carinho de ter o Senhor como uma pessoa da tua família, o amor humano pelo Senhor. Isso é religiosidade, não importa o rótulo, qual que seja. E muitas pessoas vão na igreja e fazem isso, e fazem cultos e tudo, mas não têm religiosidade. Elas participam dos ritos. Muitas vezes fazem aquilo mais por desencargo de consciência, por educação da família. Você não foi na missa? Você não foi no culto? Cuidado. Então existe muito medo desse processo. Religiosidade é um tema muito diferente de religião. Religiosidade é você acordar pela manhã, ver o céu azul ou chovendo, tanto faz, e você sentir a energia da manhã, lembrar que Deus está te dando um novo dia. Isso é religiosidade. Você vê o divino numa flor, num pássaro, uma pessoa. Você vê uma pessoa necessitada e enxergar ali um irmão teu, ajudar de alguma forma, mesmo que seja com diálogo. Isso é religiosidade. A mesma coisa é espiritismo e espiritualidade. No espiritismo existem os espíritas que não têm espiritualidade. Ou seja, conhece um monte da doutrina, mas não tem atitudes de espiritualidade, que são atitudes de religiosidade. Então, na abertura desse livro aí, o Emmanuel fala, lá na apresentação do livro, que nós precisamos muito mais de espiritualidade do que espiritualistas e do que espiritismo. Então, a espiritualidade é a prática da conexão com a divindade da vida. Então, tudo isso o ministro comenta aí nesse 15º capítulo. Porque esses socorristas são pessoas que têm religiosidade e espiritualidade.
E o movimento espírita no início, principalmente na Europa, por isso que o espiritismo não cresceu na Europa. Ali nasceu a semente, né? E a semente foi transplantada para o Brasil. O Brasil é o berço. Muitos espíritas do Brasil tiveram a última encarnação na França. Muitos, vários deles, na França, tiveram a notícia do espiritismo, se prepararam, desencarnaram e aí reencarnaram no Brasil. Então, o Brasil, com esse sincretismo de religião, de religiosidade, deu espaço para a doutrina espírita. E lá na Europa, não. Lá na Europa, o espiritismo, naquela época, agora já não é tanto, era mais pesquisa de fenômenos, pesquisas de reencarnações. Então, era uma ciência, só ciência. Não tinha a parte da religiosidade, a parte do evangelho. Então, daí a dificuldade de não ter, o ministro comenta isso, que o espiritismo lá é apenas ciência. E no finalzinho há uma coisa muito interessante que a gente tem que aprender. Eu acho que essa aqui é a maior lição aqui desse capítulo, é que tudo na vida tem uma parte que é sua e tem uma parte que é de Deus. Para citar um exemplo, você está precisando de um socorro espiritual, por um motivo, uma doença, suponhamos. Supor uma doença comum aí, você está com gastrite, úlcera no estômago, não sara, tem uma, tem duas, tem três, vai no médico, toma remédio, passa, é recorrente, volta. Aí alguém fala para ti assim, vai tomar um passe no centro espírita, ou vai tomar um reiki. Aí você vai lá, toma esse passe, esse reiki, dá uma melhorada, volta para casa. Suponhamos que seja, você encontra uma pessoa que possa te orientar. Você tem que diminuir teus processos mentais de irritação, porque isso afeta o teu estômago. Ou pode ter você receber uma receita, uma orientação mediúnica, que é muito comum, né, na casa espírita, né, para você fazer evangelho no lar, para você despertar a tua espiritualidade, não se irritar tanto, ser mais tolerante, se esforçar em ser mais, você tem que saber, ser mais amoroso, ser mais paciente. Aí você esquece disso tudo, passa um mês, volta lá para tomar um passe e está mal de novo. Voltou de novo. Aí melhora mais um pouquinho, aí fica uma semana tomando um passe, depois daqui a pouquinho volta de novo. E isso vale para tudo, vale para ansiedade, vale para tudo. Vale até para doenças degenerativas, né? Às vezes a pessoa vai lá, tira o tumor, mas a causa do tumor não foi removida, a causa psíquica do tumor. Bom, então isso significa que você não está fazendo a sua parte, e que os espíritos não conseguem te curar. Isso significa isso. Então, nesse livro que a gente vai começar a ler agora, tem uma situação lá, a gente vai se lembrar disso, do indivíduo que foi no centro espírita tomar passe, e nesse capítulo eles estavam socorrendo as pessoas que estavam na plateia, os encarnados, os vivos. E aí, na hora que for aplicar o passe nele, o orientador falou, não, nesse aí você não aplica não, esse já é um caso de 10ª vez. Então já era a 10ª vez que ele estava lá. Aí ele explica o que estava acontecendo. Então não foi aplicada a energia. Por quê? Porque ele precisa de sofrimento para acordar. Sofrer mais, né? Então se há gastrite, aí ele vai no médico, né? Então, vou ter que te operar. Vou ter que te internar. Entende? Isso aí está complicado. Pode virar um abscesso, um tumor. Você vai ter que operar, tirar um pedaço do estômago. Aí quando essas coisas começam a acontecer, aí talvez desperte, talvez não. Então nesse processo de ajuda espiritual,
é comentado aí, se você não tem a tua parte, a parte do Senhor não consegue se fazer presente. Então é isso que a gente vai ver aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Dá uma focada aqui nesse desenho. Aqui é o fator do meio ambiente, né? Hoje em dia existe uma ciência chamada, uma ciência nova, talvez a mais nova das ciências que estão aparecendo. Chama-se alguém lembra? Epigenética. E essa ciência, que tem 20 anos, ela tirou o poder da genética. E a gente pensava que tudo antes eram genes. E agora se descobriu que os genes atuam tanto do lado positivo como do lado negativo em 2% da tua estrutura. 2% do que acontece é genético. E 98% são chamados genes de controle. Esse aqui são os genes de transmissão de caráteres. Vai ter olho azul, tá aqui. Vai ser baixo, tá aqui. Vai ter cabelo preto, tá aqui. Vai ser nervoso, tá aqui. Vai ser irritadiço, tá aqui. Isso aqui é controlado pelo ambiente. Então, se vocês colocarem no Google epigenética, tem um monte de palestras sobre isso. Tá? Posso dar um exemplo para ficar bem fácil de as pessoas visualizarem o poder da epigenética? Claro. As abelhas, todo mundo sabe que tem a distinção da abelha rainha, abelha operária, né? Todas elas têm essencialmente o mesmo material genético. A única diferença é a alimentação da abelha rainha. E a alteração que dá todo o fenótipo diferenciado é epigenético. É a alimentação que ela ingere e altera a transcrição gênica de quais genes vão ser manifestados ou não. E aí dá toda a diferença no fenótipo Fenótipo. Muito bom. Esse exemplo é perfeito. Então, é o meio ambiente que te transforma num rei ou te transforma num trabalhador normal. Né? Então, através dessa ciência, você sabe que tem um ambiente. Agora, nós vamos explicar o lado espiritual da epigenética. O que é o lado espiritual da epigenética? É a energia que está em tua volta que te afeta. Muitas vezes essa energia, por exemplo, é uma pessoa que convive contigo, uma pessoa do ambiente de trabalho, um familiar, às vezes mora contigo, né? É muito complicado lidar com isso, muito complicado. Mas aqui está. Então você tem fatores positivos do ambiente, por exemplo, um lar harmonioso, você fazer uma meditação, fazer uma prece e receber a energia do teu mestre, igual nós fizemos hoje. Então tudo isso é energia do meio ambiente, que afeta a tua estrutura genética. Ou você, nós estamos num ambiente hoje em dia, num ambiente de pandemia, de noticiário de TV, é um ambiente extremamente danoso. Nesta terça-feira nós passamos um dia bem difícil, que a gente teve aquela situação daquela cidade, saudade. Tivemos o falecimento do Paulo Gustavo, que é uma pessoa querida no Brasil inteirinho. Né? Então ficou um ambiente pesado, uma energia cinza. Quem é sensível, se não tomou cuidado, teve um dia mais difícil. Né? Então, o teu campo, que está em verde aqui, que é o campo da tua alma, ele é invadido pela energia do meio ambiente, que pode ser positiva ou pode ser negativa.
Se o teu campo está desprotegido, está numa vibração baixa significa estão predominando as emoções negativas, melancolia, tristeza, irritação, intolerância, medo, pressa. Pressa é uma energia extremamente danosa. Agitação. Tudo isso que a gente vive aí. Se o teu ambiente não está numa vibração positiva, você atrai e assimila essa energia do meio ambiente, que vai te impactar, vai te deixar pior. Você está irritado, teve uma discussão no trabalho, aí você chega em casa, está tendo uma discussão também, porque o filho fez uma coisa errada, porque o cônjuge não está num dia bem, né? Enfim, um dia bom. Então, às vezes, isso acontece. Às vezes não, a maior parte das vezes. Então, se a tua vibração é positiva, você consegue minimizar esse efeito ou até zerar. Então, por exemplo, estamos na terça-feira. Aí você... eu não fiquei sabendo da questão da cidade de Saudade, porque eu não estou ouvindo o noticiário. Mas de noite, num diálogo, num grupo que eu participo, eu fiquei sabendo. É óbvio que foi doloroso. Mas se você durante o dia recebe essa informação, qual a tua atitude? Qual a tua atitude para se proteger, para proteger o teu campo? Orar. Orar, abençoar as pessoas que estão lá, abençoar a cidade, mandar energia boa para a cidade. Na terça-feira, na quarta-feira, aqui no yoga, na meditação final, nós mandamos energia para a saudade. Né? Então a tua reação só tem uma reação para simplificar a vida de todo mundo que está em casa. Só tem uma reação que ajuda nessa hora, que está bem acessível a você. Abençoar. O que eu vou fazer? Abençoa. O que eu vou pensar? Abençoa. Se você abençoar, você mobiliza compaixão, mobiliza bondade e joga essa energia para as pessoas. É óbvio que aconteceu lá, é insanidade, é loucura. Então, essa é a questão do fator ambiente. Então, o espírito que vai fazer parte da assistência emergencial tem que ter essa habilidade. Né? Se ele não tiver essa habilidade, não tem como. Ele vai chegar lá e vai virar vítima. Não é verdade? Então, os espíritos que estão vindo nos socorrer na pandemia têm essa habilidade. Porque ele vai no hospital, imagina como é que é o ambiente do hospital. De medo, de agonia, Então essas vibrações que são pesadíssimas. Então ele tem que ter esse campo da alma forte. Tem que saber orar, tem que saber fazer as orações, tem que saber fazer as limpezas. Essa meditação que nós fizemos hoje, o que ela faz? Ela tira esses miasmas, isso aqui vai entrar e vai virar uma placa, vai ficar aqui dentro. O que é o miasma? É quando essa energia entra e fica aqui, domina uma região do teu corpo. Esse é o miasma. Uma sujeira, uma energia cinza, escura. Então ele tira esses miasmas com a limpeza, visualizando a energia dos mestres, né? E aí depois ele expande o campo interior. Ok? Bom, alguma pergunta sobre esse aspecto aqui? Ficou bom? Está bem claro? Então agora vocês não vão ter mais esse problema o resto da vida. Desde que faça a sua parte. Desde fazer a sua parte e fazer essa limpeza. Uma coisa que funciona muito para mim, por isso que eu gosto muito dos mantras, é a música.
Então, assim, por exemplo, digamos que na terça-feira eu tivesse ficado cabisbaixo e receber a notícia. Eu começo a cantar. Cantar, rezar, os mantras, né, que são cantados. É muito música. bom. Quem canta os males espanta. Música, o que melhora o fator do ambiente? A música é uma delas, tá? Mantras, orações. E por aí vai. Caminhadas. Falar contato com a natureza. Caminhadas. Ajudar as pessoas. Oh, como é que você está? Tá tudo bem? Ah, estou precisando de seguir, vou te ajudar. Liga para mim. Ô Fernando, você fazer faxina lá no meu, tá? Precisa. Então vou lá. Vem aqui, liga a música, limpa os vidros, né? Seria bom. Fazer um tirão. Muito bem, agora vai ter um mutirão para tirar as manchas brancas das cadeiras que passaram mal. Depois que a pandemia acabar. Eu tenho parcela de culpa nisso. Eu tenho a parcela de culpa nisso. Bom, o capítulo 44 é uma pequena conversa. Oi. Em relação à influência do ambiente, é uma coisa recíproca, né? Eu influencio o ambiente e o ambiente me influencia. Sim. Porque depende muito de como eu me coloco. Você agrava o ambiente às vezes. Em fevereiro, uma amiga muito querida partilhou uma experiência comigo que ficou gravada. Ela detestava o mês de janeiro, porque férias tinha que ir para um determinado lugar e conviver com determinados membros da família. E contava os dias para voltar. Eu conheço alguém também que passou por isso. De repente, depois de um período de curso, de meditação, etc., ela viveu a mesma experiência de outra forma. Ela curtiu, saboreou e descobriu toda a luz que podia existir. E nada no ambiente tinha mudado, ela tinha mudado. Claro. Muito bonita a experiência. Né? Isso aí fala de uma coisa que no yoga é muito mencionado, a importância, assim como eu falei para vocês, no plano espiritual o medo é encarado de maneira extremamente séria, complexa, e se ensina como lidar com medo. A outra questão que você está falando aí é a aversão, né? Que a gente quase que não fala nela, mas a aversão é a raiz de muitos problemas. Raiz da impaciência, raiz da intolerância, raiz da irritação. Na aversão você pode chegar até a explosão, a cólera. A aversão pode provocar doenças dentro do corpo. Então no yoga essa palavra aversão, ela é encarada de uma forma com gravidade, né? Ela é a raiz dos agravamentos do fogo interno. Ok, muito boa essa colaboração. Então aqui no capítulo 44 tem um discurso sobre as trevas. Aí se faz uma diferença. As trevas e umbral é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, tá? Você não precisa ir lá para você descobrir isso. Umbral é uma região de sofrimento. Uma região de sofrimento grande, uma região de sofrimento mais pesado que o umbral são as trevas. Então, dentro do umbral, você tem os chamados abismos, aonde ficam as trevas. Nós vamos estudar isso aí. No livro Libertação, tem uma operação nas trevas. É um livraço. Então, treva é um negócio muito mais sério, muito mais complexo. Né? Então, se a gente fosse imaginar isso no mundo astral, aonde está o umbral? Tem pessoas que gostam de saber.
Aonde que está o umbral? Aonde que está a região do nosso lar? Aonde estão as cidades espirituais evoluídas? Né? Nas trevas tem cidades mesmo, verdadeiras fortalezas. Né? Então, nosso lar está aqui, ó. Aqui está a superfície da Terra, é o verde. Eu fiz um desenho aqui para vocês entenderem mais ou menos como é que é as coisas. Aqui é a superfície da Terra. Em cima da superfície da Terra e permeando com as trevas está o umbral. Então, a superfície da Terra está no umbral. Então, você não precisa ir para lugar nenhum, você já está no umbral. Para nós é óbvio. Quanto sofrimento tem. Né? Então, o umbral é aqui para cima. Né? O nosso lar está no limite. Nosso lar está aqui, uma cidade. Nosso lar está no limite. No nosso lar, as caravanas do nosso lar, vêm socorrer as pessoas que estão na terra e vêm socorrer as pessoas que estão nos abismos. Existem estradas no mundo espiritual, chamada campo de saída. Esse é o nome que os espíritos dão. Campos de saída da terra do nosso lar, do umbral do nosso lar. Ô, Fernando, aqui é um umbral? Sim. Sai da vida Mauro Ramos e sobe com o Google para você ver. Mas tem uma outra divisão, não tem? Isso não é divisão. Essas áreas se superpõem. Se sobrepõem. É um umbral porque tem muito sofrimento. Umbral é região de sofrimento. A gente não vive isso, porque nós que estamos nessa sala aqui, que estamos em casa, fazemos parte de 1% da população do Brasil. A tal da consciência coletiva que é aquela que fala do... É a tal consciência coletiva. A gente não tem consciência do coletivo. Se você trabalha numa casa espírita, entra lá no grupo das mães da Elo. Nós pedimos agora no grupo Yoga e Espiritismo ajuda para as mães. Sobe o morro e vai numa casa daquela. Para você ver o nível de sofrimento que tem. Eu comecei na doutrina espírita visitando o morro. Num sábado de manhã eu fui numa casa, eu era novinho naquela época, meu filho tinha 8 meses. Eu fui numa casa e essa casa era um barraco de madeira, né? O tamanho desse quadro aqui, a largura desse quadro quadradinho. Tinha um estrado velho no chão, aqueles colchões de capim, que agora não existe mais. Lembra o colchão de capim? Acho que vocês já viram o colchão de capim. Né? A mãe embriagada, deitada na cama. Mãe solteira. Não tinha mais nada. Tinha uma carcaça de fogão de gás, que era agora fogão a lenha. E tinha uma criança de 2 anos andando no chão, com uma mamadeira na mão, e o leite estava coalhado dentro da mamadeira. Estava aquele leite todo embolado. Essa era a casa dela. Aí eu saí dali e fui para minha casa. Então isso é noção de consciência coletiva. Consciência da coletiva. Então é uma região brasileira onde tem isso. Né? E tem muito. Então está aqui. Então as trevas é mais aqui para baixo. Né? Então aqui os sofrimentos são terríveis. Eu não vou comentar isso agora aqui, mas quando a gente for estudar missões nas trevas, vocês vão ver que é muito diferente. Ô, Fernando, bom, 2 coisas aqui rapidinho. Eu lembrei de um seriado que se chama Stranger Things, né? Aí tem... Chama? Stranger Things, coisas estranhas. E aí tem se passa que lá existe uma outra dimensão que é o mesmo lugar,
porém é mais ou menos como tu descreveu, é o mesmo lugar, só que é diferente. Então, tipo, tem uma outra atmosfera e tem criaturas, claro, né? Daí é ficção científica, né? Tem criaturas bizarras, né? Essa outra dimensão, enfim, daí tem portal que vai para um para o outro. Aí eu lembrei disso, né? Tipo, se sobrepõe. Né? É interessante fazer um paralelo. O campo da guerra. Você vai lá, está tendo a guerra. E no astral está tendo outra guerra. E os espíritos, muitas vezes, eles se deformam fisicamente. Eles ficam animalizados. Corpo de bicho, cabeça de gente, cabeça de bicho, corpo de gente. Então, esse seriado ele é inspirado nisso. Né? Tem. Fala. Não, daí tem outra coisa que eu ia falar para encerrar sobre isso. Pode falar. A outra coisa, eu fiquei pensando assim, ó, a gente tem um nível de consciência aqui e o conhecimento que a gente tem agora, que é a equipe, nos dá esperança, né, da salvação, da ascensão e que se chegue à luz a todos. Por causa desse conhecimento que a gente tem e pelo menos a consciência que nós temos aqui que existe uma ajuda, ok? Agora eu fico pensando lá no abismo, ali nas trevas, qual que é o nível de consciência dessas criaturas que estão ali, porque eu penso na dificuldade. Basicamente assim, enquanto não tem esperança, é muito difícil, né, da pessoa ter força para sair da ela está. Se ela não tem conhecimento de algo, de uma salvação, de algo superior, logo a esperança dela cai por terra. E ali eu vejo que o nível de ajuda que a pessoa precisa para sair dali é muito maior do que os níveis que estão em cima. Sim. Como é que se resgata essas pessoas dos trevas? Eu vou te explicar, te contar uma situação. Tem um Por exemplo. livro inteiro sobre isso. Qual? Tem um livro inteiro sobre isso, mas depois. Sobre verdade. Essa questão da consciência é a chave. Então, por exemplo, você vai encontrar uma pessoa aqui no abismo e matou os 6 filhos dela. Exato. Matou 6 filhos. E aí, exemplo, o Goebbels, ele matou os 6 filhos envenenados. Vocês sabem disso, né? Quem? Depois? Goebbels. Goebbels. Goebbels era o ministro da propaganda do Hitler. Ah, tá. Não sabia. Ah, não sabia. Matou os filhos envenenados. Criancinha de 5, 6 anos. Depois se envenenou, ele e a mulher. Foi pré-fim da Então, existe coisas assim. Então, ela está aqui no abismo de sofrimento. E os espíritos que foram assassinados estão em cima dele, querendo cobrança. Qual é o nível de consciência? Um está em ódio, o outro está se defendendo. A maioria desses casos é resolvido pelo plano espiritual com a reencarnação compulsória. Os espíritos vêm aqui, chegou o tempo. Chegou o tempo. Essa frase é importante. Eles retiram essa alma, levam para cá, para uma colônia, faz uma reencarnação compulsória e vem para a Terra. Para esquecer aquilo tudo e começar de novo. Então, a reencarnação compulsória, que o espírito não tem noção de nada que está acontecendo, e simplesmente é anestesiado, colocado numa maca e retirado. É a única forma, é a grande misericórdia de uma situação dessa. Então, os grandes criminosos, os grandes, vão precisar de uma reencarnação compulsória. A gente fala assim, por exemplo, é só um exemplo, né? A gente só conhece um extrato dessa história, mas provavelmente os senhores do karma, provavelmente não, imagina que seja assim, os senhores do karma têm a ficha inteira da alma, né? Então já sabe também quais são os pontos que a pessoa tem um pouco mais de abertura, né? Então já prepara uma reencarnação com a possibilidade. Sim, tudo isso esses mestres que preparam isso, eles são mestres. A gente não consegue imaginar
discernimento para Atemporal. preparar uma reencarnação. A reencarnação sempre é uma bênção. Sempre é uma bênção. Hoje em dia, para reencarnar, está muito difícil, porque ninguém mais quer ter filho. Todo mundo está A minha avó teve 13, meu pai teve 5, eu fui o que mais tive 3. As minhas irmãs, as 2 que tiveram, tem 2. Tua mãe teve quantos? Teve 3, dela mesmo 3. 4 adotados. 4 adotados? 3 filhos E um adotado. 4. Então isso está diminuindo. Está muito difícil. Essa alma que cometeu esse ato, né, a gente entende que ela tem uma dificuldade grande, né? Ela vem para o nosso planeta ou ela já vai para um planeta que não está no mesmo nível? Vem para o nosso. Vem para o nosso? Atualmente vem para o nosso. Por exemplo, vamos pegar um caso de uma pessoa lá do morro. Heloísa, conta para mim a história daquela que é a avó aos 34, como é que é? Você contou para mim que ela foi avó aos 34 anos. Praticamente. Ela teve 10 filhos. Olha só, a mulher teve 10 filhos. 10 filhos. Tá, quanto? E assumiu a maternidade de 4 netos. Ela assumiu mais a maternidade de 4 netos. Isso é uma pessoa que a gente ajuda lá na casa espírita, tá? O julgamento que a gente faz mas por que teve 10 filhos? Por que... Aí eu fui descobrir por quê. Ela tomava o anticoncepcional errado, porque era analfabeta, recebia o remédio sem nenhuma orientação, e aí não sabia por que o remédio não fazia efeito. Aí quando a gente descobriu que era esse o motivo, aí ela parou de engravidar porque foi orientada. Mas é complicado, né? Agora, Fernando, hoje a gente estava vivendo, hoje é quinta-feira, é o dia do grupo. A gente tende a repetir as experiências vividas, né? Então a gente repete de alguma forma os modelos de família que a gente viveu. Então quem foi vítima acaba fazendo vítima. Então nós estamos com uma menina de 17 anos que sofreu violência doméstica, que foi abusada pelo pai, que hoje é mãe de 2 crianças. E ela está fazendo com as crianças o que fizeram com ela. E aí a gente perde o fôlego e diz assim, como tudo que a gente conversou sobre violência doméstica e agora ela espanca a pequenininha. Então, mas ela está repetindo, foi o que ela aprendeu. E isso é muito mais, faz parte visceral dela do que o que ela escutou como orientação. Porque não modifica só escutar, ela vivenciou isso. Então é complicado, né? Complicado. A pessoa que eu conheço que tem mais filhos, espero que vocês tenham ouvido a história da Heloísa, é o Divaldo Franco. Ele tem 642 filhos. Porque na Mansão do Caminho se faz isso que a Heloísa falou. Você tira a família, tira a criança lá da situação ultrajante que ela está, traz para dentro. E ali ela tem um lar postiço, onde ela aprende, ela vivencia, tratar com respeito, tratar com dignidade. O que a gente pode fazer hoje é levar para a casa espírita e ficar uma tarde lá, a ensinar noções de higiene, noções de bondade, tratar a pessoa com bondade, tratar a pessoa com dignidade, para ela aprender isso. Ela fazer parte de uma roda, saber conversar, saber ouvir uma opinião contrária à sua sem brigar. Mas isso é uma tarde de 7 dias. É o que se pode fazer hoje em dia.
Mas isso tem que melhorar, senão a sociedade não melhora. Ah, eu posso ajudar com uma cesta básica? Pode, porque não vai passar fome. Está ajudando bastante. Ah, eu posso ajudar indo lá, levar o meu violão e cantar? Melhor ainda do que a cesta básica. Ah, eu posso ir lá, eu sou dentista, posso ir lá e ajudar, dar uma olhadinha, fazer o trabalho de gente? Pode, melhor ainda. Ah, eu posso ir lá e segurar as crianças no colo? Maravilhoso. Então esse trabalho a gente tinha agora com a pandemia. Entendeu o que é umbral? Isso é umbral. Mais alguma pergunta? Muito bem. Então, todos que nós, assim, se a gente morrer, então a gente não vai para umbral, né? Se a gente já está no umbral. Tenho medo de se umbral. Quem vai para o umbral? Quem vivencia o umbral na reencarnação. Se você vivenciar os atributos do umbral, intolerância, impaciência, agressividade, omissão de socorro, omissão de bondade, se você vivenciar isso, egoísmo, materialismo, você vai para o umbral, com certeza. Vai passar um tempo lá. A gente nunca fica no umbral, a gente vai e passa um tempo. Um tempo de educação, um tempo educativo. Okay? Você passa lá, leva umas lambadas, aí quando você cair a ficha, você vai para uma cidade, para uma colônia. Tá? Quem não vai para o umbral? Quem é bondoso, quem é caridoso, quem se esforça em colaborar com todas as necessidades comuns, certo? Então o mundo hoje em dia, ele te joga na porta da tua casa a oportunidade de você ajudar alguém. Te joga na tua televisão a oportunidade de você ser sensível, orar, abençoar. Joga no teu telefone celular mensagens pedindo ajuda, pedindo prece, pedindo bens materiais. Se você se mobiliza, se você ajuda, você recebe um convite para participar da tua comunidade de trabalho de ajuda. Vamos fazer uma campanha aqui para tudo que você está disponível, você traz para cá, para o pessoal pegar e levar para casa. Ajuda. Mas se você se envolve nisso, você não tem um coração umbralino. Mas se você não envolve, o teu coração já é umbralino. Então você já está inscrita para permanecer no umbral numa temporada. Tema do umbral é o arrependimento e a vontade de se reconstruir. Então, se você precisa se arrepender e sentir vontade de se reconstruir e reparar, você vai para o umbral para aprender isso. Eu estava com o André Luiz, não foi? 8 anos. Vocês não viram a velhinha que ficou 50 anos no umbral? Não vai ver, não. No nosso livro, nesse livro que a gente está estudando, tem a resposta para você. Se você vai para o umbral, não. Você botar a mão na consciência e ver. Você está bem. É tudo compatibilidade vibracional no fim das contas, né? Vibracional no sentido de que vibração significa as emoções que estão predominando em você. É emoção positiva? A vibração é positiva. A gente fala vibração, muita pessoa não entende. Fala em emoção, aí as pessoas vão entender. Quais são as emoções que você transborda? Isso aqui é um transbordamento de emoções. Qual é o teu verde? O que tem de bom em você? A gente tem que se perguntar isso. Como é o teu dia? O que você faz? Eu fico em casa estudando o dia inteiro. Tudo bem, o que você faz com o estudo? Eu ajudo nisso, ajudo naquilo, faço isso. Tá ótimo. Eu fico em casa o dia inteiro. O que você está fazendo? Sobrancelha. A minha sobrancelha, né?
Agora eu estou participando de um grupo que a gente faz por CEPOM, sabe? Touca, na escola. Foi uma coisa que eu vi que eu poderia fazer e sair daquela minha mesmice, sabe? Maravilhoso. De não ficar meio, eu fico dentro de casa, porque agora a gente não pode se encontrar. Mas tá Você ajuda como você pode. A E intenção, uma pergunta que eu né? queria fazer, porque assim, a gente às vezes tem casos na família que precisam de ajuda. Aí ele vai dizer assim, em vez de ajudar o de fora, a gente tem que ajudar o de dentro. Aí eu nunca sei se isso é muito certo. Também, porque o de fora é o de dentro e o de dentro é o de fora. Porque ele fala assim, eu digo, ai meu Deus, Quem é a tua família? Ela, eu. Família. Não é só os que estão dentro da sua casa. Aqueles que estão. Tem que dividir, por exemplo. Às vezes a gente prefere ajudar fora, porque os de casa são um saco. Depende da relação também, né? Então, às vezes é tão difícil que... Tem gente de casa que não quer ser ajudada. Vai ajudar quem ela fala. Eu tinha um cunhado que faleceu, que a gente levava a cesta básica. Ele dizia que não queria cesta básica porque não tinha que fazer com fubá. Ele disse que ele era uma coisa inútil. Aí a gente pode ajudar porque ele não queria, por causa do fubá, tá? É o exemplo. Ele disse que para que serve essa farinha fubá? Meu Deus. Não era nem dele. Peço ajuda. Fechamos? Vamos fazer a nossa prece? E vamos encerrar. Eu estou tentando abreviar o nosso encontro para acabar 8h10 e 15 mais de 6 minutos. Eu acho que o outro vai dar mais assunto. O Adriano já avisou para quem retornou, hein? Já avisou para quem retornou. Então vamos lá? Vira o rosto para o céu e sente do alto, caindo do céu, uma chuva de pétalas douradas, brilhantes, caindo na nossa casa, caindo aqui no nosso templo de trabalho. Que as suas bênçãos, Jesus, fortaleça a nossa alma, abrindo os nossos corações para o mundo que nos cerca, nos transformando em cidadãos da terra, nos transformando em homens da paz, nos transformando em pontes de luz. Que a tua energia divina permaneça em nós, irradiando. E juntos dos teus guias, dos teus mensageiros, possamos servir a humanidade em paz e de alma sorrindo. Om Sri Parama Vishnu Yogideha Sukhamastu Sarvajagam. Um abraço para todos, para as mães. Um bom dia de manhã.